Afinal de contas, queridos irmãos, em qual das 70 semanas proféticas de Daniel nós estamos? Na semana de número 69 ou na semana de número 70? Para responder a esta pergunta, inicialmente vamos conceituar o que são e o que não são as referidas semanas. Primeiro, elas não são os mesmos 70 anos do cativeiro babilônico sofrido pelos judeus, aproximadamente entre os anos 609 e 539 a.C. Segundo, as 70 semanas proféticas referem-se a vários períodos de tempos que estariam determinados sobre a nação de Israel, cuja contagem dar-se-ia a partir da saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, isto é, cerca de uns 93 anos depois que fora dada a revelação ao profeta Daniel. Reparem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Assim, concluímos que os 70 anos do cativeiro babilônico não são as mesmas 70 semanas proféticas de Daniel 9. Agora vamos ao contexto da revelação do referido assunto. Vale ressaltar que, por esta ocasião, Daniel estava na Babilônia e ele próprio, no capítulo 9, versículo 2 do seu livro, dá o seu testemunho, dizendo que, no primeiro ano do reinado de Dario o Medo, ele, Daniel, entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. E então Daniel dirigiu-se ao Senhor, seu Deus, para o buscar com oração e rogos, confessando a Deus os pecados da nação de Israel. Deus então atendeu à oração de Daniel, enviando o anjo Gabriel para dar-lhe a visão das referidas semanas proféticas. E o anjo começa: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Note bem, queridos irmãos, que estas semanas não se tratam de semanas de dias, e sim semanas de anos. E assim como semanas de dias possuem 7 dias, semanas de anos também possuem 7 anos. Traduzindo, era como se o anjo Gabriel dissesse ao profeta, abre aspas, Daniel, 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Fecha aspas. Por meio da leitura, entendemos que o anjo Gabriel dividiu as 70 semanas em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. Terceira parte, 1 semana. E esta última subdivide-se em 2 etapas de 3 anos e meio. Daí o anjo Gabriel, no versículo 25, diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe, com P maiúsculo, 7 semanas e 62 semanas. Desse texto, temos o seguinte, 7 vezes 7, 49 anos. 7 vezes 62,
434 anos. Dos dois resultados acima, somam-se 483 anos. Estudiosos acreditam que a contagem destas semanas de anos deu-se no dia 14 de março do ano 445 a.C., ocasião em que o rei Artaxerxes autorizou Neemias ir a Jerusalém para reedificá-la. Se lembram desta aula? Pois é, temos um vídeo neste mesmo canal explicando os pormenores desta autorização. Ainda de acordo com os estudiosos, a semana de número 69 terminou no dia 6 de abril do ano 32 d.C., por ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, enquanto que as multidões clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Não estranhe eu ter dito 32 depois de Cristo, pois, para quem não sabe, o nosso calendário está com um ligeiro atraso de uns 4 a 5 anos, assunto que nós poderemos explicar em um outro vídeo. A profecia de Daniel nos diz categoricamente que depois, repito e bem devagar em caixa alta, depois das 62 semanas, isto é, 69 quando somamos com as 7 primeiras, o Messias será tirado e não será mais. Dito e feito. Cerca de 5 dias depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, ou seja, naquela tarde fatídica de sexta-feira, Jesus foi morto na cruz, mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Daí os irmãos me perguntam: irmão Evandro Carlos, o Senhor falou de 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69. Onde, pois, está a semana profética de número 70? Pois bem, veja o que aconteceu. Por questão de lógica, vocês hão de convir comigo de que, logo após o cumprimento da 69ª semana, deveria dar início ao cumprimento da 70ª semana profética. Porém, Deus, observando o futuro da humanidade sem o direito de entrar no plano da salvação, ele postergou, ou seja, adiou, empurrou, por assim dizer, a 70ª semana profética para um tempo futurístico indefinido, abrindo um parêntese entre a 69ª e a 70ª semana de anos. Assim sendo, já podemos responder à nossa pergunta que fizemos no início do vídeo. Afinal de contas, em qual das 70 semanas proféticas de Daniel nós estamos? Na semana de número 69 ou na semana de número 70? Ora, pois, nem em uma, nem em outra. Nós estamos no entre parêntese das 2 semanas proféticas. E, detalhe, nós não estamos no começo do parêntese e também não estamos no meio do parêntese. Nós estamos aqui, bem no finalzinho deste parêntese. E sabem o que vai acontecer quando este parêntese se fechar? A noiva do Cordeiro será arrebatada para o céu. Ô glória! E depois que a igreja for arrebatada, cumprir-se-á a 70ª semana profética, cujo início é marcado com uma apostasia generalizada e a manifestação do homem do pecado, conforme lemos em 2 aos Tessalonicenses 2 e 3, ou seja, o anticristo, que, segundo os estudiosos, é aquele príncipe com P minúsculo dos versículos 26 e 27 de Daniel 9, que firmará uma aliança com muitos por uma semana e que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Esta 70ª semana é também conhecida pelo nome de período tribulacional. Toda a explicação acima reforça que a doutrina pré-tribulacionista está biblicamente correta, uma vez que as 70 semanas proféticas de Daniel 9 estão determinadas para o povo de Israel e não para a igreja. A igreja não verá uma hora que seja do governo do anticristo. Eita glória! Agora, chega um pouco mais perto. Mais perto. Você quer saber mais
sobre este arqui-inimigo de Jesus, o Anticristo? Então clique nos 2 links abaixo e acesse o canal do pastor Ciro Zibordi, que ele responde a 2 perguntas. Número 1, quem virá primeiro, Cristo ou o Anticristo? E número 2, 7 perguntas sobre o Anticristo. Beijo no coração e até a próxima! E se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho, comente e dê o seu joinha.